Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João. Eu estava em casa e eu li esse texto aqui, primeira epístola de João, capítulo de número 1, a partir do versículo 5. E algo falou forte ao meu coração, e nós vamos ler do versículo 5 ao 7, depois eu vou ler mais 3, mas é rapidinho. Diz assim já o texto, está aí no telão, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso de número 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oh, meu irmão, isso aqui é muito forte. O título desse texto aqui diz que Deus é luz, e aquele que não anda na luz não tem comunhão com ele. A própria palavra de Deus aqui, ela nos traz o julgamento. Deus é luz, e aquele que diz que está nele, e você vai ver aqui 1 João 2:6, diz assim, que aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está em Cristo, deve andar como ele andou. E João aqui ele expressa, esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? Jesus. Mas Jesus, Deus na terra, representando o Pai, porque Jesus era o Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Então, João diz, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. E aí, ele diz, se dissermos que temos comunhão com ele, se você falar que tem comunhão com Deus, mas você anda em trevas, está mentindo. Se nós dissermos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas olha como é contundente o versículo 7. Mas se andarmos na luz. Esse versículo está no condicional. Mas está no condicional. É você que escolhe. Quer ter Deus, quer usufruir de comunhão com Deus, quer ter uma vida ininterrupta de comunhão com Deus, anda na luz. Pratica a palavra, anda com Deus, como diz a Bíblia que Noé andava com Deus. Enoque andava também com quem? Com Deus. E ele andou tanto com Deus que chegou uma hora que Deus disse, não vou te deixar mais na terra não. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não foi visto mais, porque Deus para si o tomou. Deus o trasladou, tirou dessa terra. Logo Jesus vem buscar a igreja, e ele vai levar aqueles que estão em comunhão com ele. Então, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É um culto de Santa Ceia, e eu tenho que estar em comunhão com os irmãos. Nós precisamos estar em comunhão uns com os outros, como diz a Bíblia. Temos comunhão. Tem gente que diz que tem comunhão, mas vê o irmão, vira as costas. Vê o irmão, foge dele para não dar a paz do Senhor.
E aí você diz que vai morar no céu? Aí você diz que tem comunhão? Se você não tem nem comunhão com o seu irmão aqui na terra, vira a cara para ele, foge para não dar a paz do Senhor, foge do seu irmão para não encontrar com ele. Irmão, isso aqui é uma verdade. Se você diz que tem comunhão com Deus, tá? Se você não anda na luz, você está mentindo. Você não tem comunhão, coisa nenhuma. Mas ele diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E aí sim, o sangue de Jesus Cristo faz o quê? Nos purifica de todo o pecado. Eu estava estudando sobre purificação. Purificar não é perdoar. Perdoar é uma coisa, purificar é outra. Purificar, além de perdoar o camarada, Deus o purifica para não praticar mais aquele pecado. Então, diz que o sangue de Jesus Cristo, ou seja, quando você se chega a Deus através de Cristo, por meio de uma ininterrupta comunhão, o sangue de Jesus, ele é aspergido na sua vida. Ele te leva até o alto do Calvário, no chuveiro da regeneração, e te dá um banho de carmesim. Você fica limpo. E aí você passa por esse processo de purificação. Por quê? Porque o sangue de Jesus te limpa, te purifica, te renova, te vivifica, te transforma. O sangue de Jesus aspergido na cruz do Calvário. Então, aprenda uma coisa, não é só perdoar pecado. O sangue de Jesus purifica também. E purificar não não deixar praticar mais o pecado. Então, se a pessoa ela vive pecando, ela não tem comunhão com Deus. Pô, Deus perdoa aqui, ela torna a praticar lá. Deus perdoa aqui, ela torna. O sangue de Jesus está sendo em vão na sua vida. Agora, purificação é não deixar praticar mais o pecado. Por isso que João, mais na frente, ele escreveu que aquele que anda pecando não é filho de Deus. Poxa, você conhece a verdade, irmão? E aí vive pecando? Vive desobedecendo? Vive se desviando? Vive fazendo coisa errada? Então não conhece a Deus. Quem conhece a Deus, anda na luz, tem comunhão com o seu irmão, e aí o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado. Amém?